A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, família de Deus, dando início agora a uma segunda aula. Numa primeira aula, nós falamos um pouco da correlação que havia entre Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo Lucas. Vimos que, do ponto de vista da estrutura interna dessas literaturas, todas as duas são consideradas literaturas anônimas. No entanto, elas são atribuídas aos dois livros a autoria de Lucas, conforme as tradições dos primeiros pais das igrejas, dos primeiros líderes das primeiras comunidades do primeiro e segundo século, ok? Vimos que havia similaridades no conteúdo dos dois livros, da ênfase sobre família, do Espírito Santo, dos relatos de forma organizados a respeito do que Jesus fez e ensinou e através dos apóstolos continuando a sua obra. Isso é retratado no livro de Atos dos Apóstolos. Mas hoje eu quero tratar com vocês de Atos capítulo 2, que fala do Pentecostes. E a maioria de vocês, e é do conhecimento de vocês, que a maioria do movimento pentecostal, dos movimentos de avivamento que começaram 100 a 110 anos atrás, esse movimento ele passou a ser denominado e reconhecido como movimento pentecostal porque ele tinha algumas características. A forte evidência na glossolalia, ou na expressão das línguas. Havia forte ênfase também nos dons de milagre, nas operações sobrenaturais de Deus. E são elementos que estão apresentados ou relacionados ao livro de Atos, capítulo 2. Então, por conta disso, esse movimento vai se auto-intitular, vai ser reconhecido no mundo como movimento pentecostal, do qual as Assembleias de Deus fazem parte. Mas eu gostaria de falar para vocês hoje não apenas dos viés dos dons sobrenaturais, das ênfases da vida, da espiritualidade, que busca essa proximidade, essa intimidade com Deus por meio dos atos extraordinários de Deus. Mas eu quero esclarecer o contexto no qual nasceu a festa de Pentecostes em Atos capítulo 2. Eu preciso dizer a todos vocês que me assistem que o contexto é um contexto judaico, gente, não é um contexto gentílico, de Atos capítulo 2. Ali, os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus, as outras pessoas que foram agregadas como seguidores de Jesus, dos que estavam no cenáculo, eles estavam ali fazendo as preces, as orações. E no capítulo 2 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Capítulo 3 vai dizer que eles iam ao templo, que eles oravam continuamente e que eles estavam juntos no templo. É a vida comunitária da primeira comunidade cristã dentro do âmbito do judaísmo. E isso não é algo extraordinário, não, porque as primeiras comunidades elas eram, por assim dizer, pluralistas. Por exemplo, o judaísmo do primeiro século ele era muito pluralista. Havia entre o judaísmo, considerado judaísmo, um grupo que sai para o deserto, para uma seita chamada Essênia, que também eram de judeus. Mas também havia um grupo denominado saduceus, havia um outro grupo chamado fariseus. E todos eles tinham algo em comum, eram judeus, mas tinham percepções a respeito da vida religiosa e das escrituras de forma diferente, tinham crenças e valores diferentes, embora todos estivessem conectados de alguma forma a uma raiz que os conectava e os ligava. E o cristianismo do primeiro século, ele nasce como um movimento como esse, do próprio judaísmo do primeiro século. Não havia, no primeiro momento, um interesse de ruptura. Isso vai acontecer um pouco depois por uma série de eventos que nós vamos estudar posteriormente, ok? Então, a primeira comunidade era formada por judeus, praticantes, que foram com Jesus às festas de Páscoa, da festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Enfim, eles praticavam o judaísmo do primeiro século. Porém, mantiveram a sua fé em Jesus como Messias. Esse é o tema apresentado, na sua maioria das vezes, Jesus, o Messias esperado pelas nações e pelo povo. Isso é apresentado nos evangelhos. Em Atos capítulo 2, começa dizendo assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, ela vem de uma palavra grega que fala de 50 dias. Porém, a palavra hebraica para essa palavra que foi optada por escolher a palavra Pentecostes é a palavra Shavuot. A palavra Shavuot vem de Shavua. Shavua quer dizer semana. Shavuot é um plural. Então, Shavuot são semanas. Por que recebe essa festa, este nome? Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz assim: este será o princípio dos meses para vós.
Ali começa no mês de Nissan o calendário das festas religiosas de Israel com a festa de Páscoa. E ao concluir a festa de Páscoa, é dada uma ordem a toda a comunidade judaica para conferir 7 semanas, ou seja, 49 dias. Então, quando chegasse o 50º dia, ali seria iniciado o primeiro dia da festa chamada Shavuot ou Pentecoste. O que essa festa celebrava? Em primeiro lugar, era a festa da colheita. Ela é chamada festa da colheita, né? A festa das primícias, porque nesse período eles faziam a colheita dos primeiros grãos, principalmente do trigo. E isso era motivo de alegria, de celebração, de bênção na vida deles, porque era uma comunidade agrária que vivia do que plantava. Então era um momento de muita alegria para as comunidades judaicas naquela época. Então eles estavam colhendo a primeira leva de trigo. E o que eles faziam? Separavam ali uma porção de trigo, preparavam um pão, e durante essa festa eles apresentavam um pão perante o Senhor. Por isso, Jesus se auto-apresenta no Evangelho de João como o pão da vida, o pão que dá o sustento, porque ele estava se referindo, se comparando, fazendo uma analogia ao pão que era oferecido a Deus em Shavuot, que era o pão que dava sustento para as famílias judaicas naquela época, na época da colheita dos grãos, ok? Então era a festa da colheita dos grãos, a festa das primícias, a festa de Pentecoste. O que mais está relacionado a esta festa? No capítulo 19 do livro de Êxodo, é dito que 3 meses após a saída dos filhos de Israel do Egito, eles chegam ao pé do Monte Sinai. Ou seja, na época da festa do Pentecostes, na festa de Shavuot, Israel chega ao Monte Sinai. E o que acontece no Monte Sinai? Eles recebem as tábuas da aliança de Deus, dos mandamentos de Deus. No judaísmo, eles se referem a isso como ketubá, o contrato de casamento, de compromisso, de aliançamento entre Deus e do povo com Deus. Por isso, quando eles recebem os mandamentos, ele diz: nós ouvimos e nós cumpriremos tudo isso que nos foi dado por Deus. Eles se comprometem nessa aliança, nesse contrato de casamento com Deus. Então, eles recebem as leis divinas, as instruções de vida para uma vida feliz. Qual outro fato está relacionado ainda à festa de Pentecostes? Durante o período da colheita dos grãos e também da colheita do trigo, que é o período que marca a festa das semanas ou Pentecostes, é o período que é narrado a história de Ruth, a Moabita, aquela que era nora de Noemi. Isso mesmo, aquela de quem nós lembramos as palavras quando diz: o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, esse período também dentro da estrutura, por assim dizer, do pensamento coletivo das primeiras comunidades, estava associada à concessão da aliança com Deus e do povo com Deus mediante a doação ou a entrega da lei de Deus ao povo, mas também o momento em que pessoas que não eram gentias, que não eram judias ou judeus, eram acolhidos na comunidade judaica como membros dessa comunidade, como a Moabita, a Ruth. Quando ela diz: o teu povo é meu povo e teu Deus é meu Deus, ela está dizendo que ela estaria se filiando ao povo, às crenças e os valores daquela comunidade. A essas pessoas são chamadas de prosélitos. Isso mesmo, palavra que vai aparecer em Atos capítulo 2. Prosélito de todas as províncias estavam ali. Então eram convertidos ao judaísmo. Pessoas que haviam abandonado as suas crenças pagãs e abraçado o judaísmo como uma forma de vida e como uma forma de crer em Deus. Então está associado à colheita dos grãos, um período de alegria, há também a entrega da lei de Deus ao povo e do comprometimento do povo com Deus por meio da sua palavra, mas também celebrava o período de acolhimento de novos membros em sua comunidade. E por último, a tradição judaica correlaciona também a esse período da história ou das festas judaicas a morte de Davi. Segundo a tradição judaica, Davi morre no período chamado, que era o período das festas de Shavuot. Por que isso é importante mencionar aqui? Primeiro, se você acompanhar o discurso de Pedro, Pedro vai citar a morte do rei Davi não aleatoriamente,
porque isso faria sentido para os seus ouvintes durante aquele período daquela celebração que era a festa de Shavuot, o período no qual o rei Davi havia morrido. Então ele cita no capítulo 2, versículo 25 até o 27, que o rei Davi morreu e o seu túmulo estava entre eles. Mas imediatamente ele introduz a mensagem de Jesus ressurreto. Então, resumindo, o que nós aprendemos ou o que nós extraímos da festa de Pentecostes? Eu não quero aqui levar o viés da questão da glossolalia, do falar em língua, nem mesmo dos dons sobrenaturais, mas eu quero enfatizar aqui o aspecto que aquilo representava para as primeiras comunidades. O quê? Primeiro, Shavuot era um momento de alegria, de celebração, da providência, do socorro de Deus, do sustento de Deus na vida do povo. Era um momento alegre. Mais do que isso, era um momento no qual Deus havia entregado ao povo as orientações para que ele tivesse uma vida feliz, uma vida abençoada, e aquele povo acolhe as instruções de Deus para viver segundo os ditames da sua própria boca, entregues ali no Sinai por meio das mãos de Moisés a toda uma nação. E ainda digo mais, que está relacionada também ao momento que celebra o acolhimento de novos membros em sua comunidade. No seio dessa comunidade, abraça novos seguidores, os acolhe, os apoia, os ampara, assim como Ruth foi amparada e acolhida na comunidade judaica da época dos juízes de Israel. É tanto prova que ela casa-se com Boaz, e através dela, da sua descendência, vem o rei Davi, e também, segundo as narrativas ou as genealogias apresentadas nos evangelhos, Jesus também descende dela. Então fala-se sobre isso, mas muito mais do que isso. Também fala do período em que Davi morreu. Mas para quê? Para enfatizar a ressurreição do Senhor. Resumindo, Pentecostes é um momento de celebração que celebra a alegria. Pentecostes é o momento no qual nós assumimos um compromisso com Deus e com a sua palavra. Pentecostes é o momento no qual nós celebramos a amizade, o acolhimento, o cuidado com os novos membros. E nós falamos disso, sabe de quê? De discipulado. Isso mesmo, é uma palavra de ordem para nós nesse período. Discipulado, acolher, amparar, cuidar, preparar vidas para o serviço de Deus. Mas muito mais do que isso, Pentecostes fala também da ressurreição de Jesus como o nosso Senhor. Fica aqui um forte abraço a todos vocês. Shalom, shalom.